Sou o professor Lauro Rocha Reis, mestre em filosofia, especialista em direito público e advogado militante. Relativamente ao comportamento do homem em sociedade, há que se considerar a moral, a ética e a norma, institutos de extrema importância, porém são distintos. E sua compreensão nesse contexto é de relativa complexidade, porém é imperativo que, para haver um bom entendimento desse comportamento do homem socialmente, nós precisamos estabelecer o que seja cada um desses institutos e como é que devem caminhar juntos, porém independentes. Ao longo da história, os pensadores vêm discordando sobre a conceituação de moral e ética. Para uns, moral e ética significa a mesma coisa, são sinônimos. Para outros, não. E essa discussão ao longo do tempo vem gerado alguma confusão a respeito desses institutos e é o que nós procuraremos esclarecer nesse presente momento. O lexicólogo Aurélio Buarque de Holanda, ao definir moral, ele já começa dizendo conjunto de regras consideradas como válidas à conduta humana. Com relação à ética, ele diz que é o estudo dos juízos de valores relativos à conduta humana. Ou seja, há uma confusão formada entre uma conceituação e outra, uma voltada à regra e a outra ao juízo de valor da conduta humana. Para o jurista de Plácido de Silva, moral é aquilo que é virtuoso, honesto, relacionado a sentimentos e comportamentos. Enquanto que ética, para ele, é o estudo da conduta da pessoa perante a sociedade. Relativamente à norma, Aurélio entende que é tudo o que deve ser, preceito, regra, lei. E para de Plácido de Silva, norma é todo o regramento que deve ser obedecido. Certo é que o hermeneuta não pode fazer uso só da hermenêutica literária ou da hermenêutica metodológica para interpretar o significado desses institutos tão importantes. Ele vai precisar de fazer uso da hermenêutica filosófica, começando por uma análise interior, subjetiva, de como ele enxerga os fatos diante de si, como ele interpreta e critica no seu interior os fatos e as situações com as quais ele se depara. O mestre Aurélio Buarque de Holanda, ao fazer a definição de moral, já começa confundindo com norma, dizendo que é regra. A seguir ele define norma como regra, preceito, lei. Faz a mesma coisa em relação à ética, que ética seria o juízo de valor daquilo que deve ser. Então já começa misturando situações que são bem distintas uma da outra, como nós veremos a seguir. As ciências exatas, elas tratam do juízo do ser, aquilo que é ou não é. Enquanto que o comportamento humano, ele está no âmbito do juízo do dever ser. Deve, mas nem sempre é. Nem sempre o comportamento segue aquilo que se deve ser. Para conceituar moral, o hermeneuta deve primeiramente entrar para dentro de si. Ele tem que fazer a verificação de como se comporta, como interpreta e como reage subjetivamente aos fatos diante de si, de acordo com suas experiências, seus costumes, valores e princípios. O hermeneuta vai poder interpretar o fato, criticar, analisar e concluir a respeito, formar o seu juízo de valor. Internamente, subjetivamente, é que se dá o nome de moral. Moral, então, é o conjunto de valores subjetivos que o indivíduo constrói de acordo com a sua experiência de vida. Tudo subjetivamente. Isso não necessariamente será exteriorizado para ninguém. A conclusão o indivíduo tira por si, em si, sem exteriorizar e sem manifestar, às vezes, aquela conclusão a que chega.
Uma vez presenciado o fato, interpretado, criticado, analisado, o hermeneuta então chega a uma conclusão, chega a uma interpretação da situação diante da qual ele se encontra. A forma como ele reagirá, se manifestar por ação ou por omissão, o comportamento diante desse fato ou dessa situação em que se encontrar, aí então haverá uma manifestação de comportamento por parte desse indivíduo. E essa manifestação de comportamento, seja por ação, seja por omissão, é que se dará o nome de ética. Ética, então, é a reação do indivíduo diante do fato ou de uma situação qualquer, no tempo e no lugar. Então, ele vai manifestar a sua interpretação. Logo, a ética é a interpretação da moral, ou a manifestação e a exteriorização da moral. A forma como os indivíduos se comportam em sociedade, como reagem aos fatos, os costumes, valores e princípios que vão se construindo na experiência social são norteadores para a formação de regras. E esse conjunto de regras, todo esse regramento, é o que vai construir a estrutura normativa. Então a norma nasce da experiência social, do comportamento do homem em sociedade. As regras vão se construindo, as normas de conduta, as normas de comportamento vão surgindo conforme as pessoas manifestam diante dos fatos. Daí a norma também pode vir para prevenir situações. Ela pode preceder o fato e normatizar o comportamento e conduzir de forma coercitiva o comportamento das pessoas no meio social. Logo, a norma, ela tem a moral e a ética como fonte. Ela tem o costume, o valor e o princípio como fonte, mas não está vinculada e nem está distrita a eles. A norma pode preceder a todos. Ela pode criar uma situação que sequer inexistia. Logo, então, a norma é bem distinta daquilo que se trata como moral e ética. E não necessariamente está vinculada a um ou outro instituto. A moral, ela não depende de exteriorização ou de manifestação externa para que o indivíduo a construa, o indivíduo se molde dentro desses determinados padrões que constrói ao longo da experiência. Enquanto que a ética, ela não depende da moral. Amorais ou imorais, como organizações criminosas, firmam pactos entre si de comportamento sem que haja qualquer virtuosidade nisso. Enquanto que a norma não depende nem da moral e nem da ética para se construir, como é o caso de normas construídas por ato de império do Estado, subjugando os seus cidadãos e seus administrados, até de forma imoral e contra a ética. Mesmo que para alguns moral e ética possam ser a mesma coisa, ou que a moral é um conjunto de regras, assim como a norma. Entendemos que ficou claro, através dessas singelas palavras, que moral, ética e norma são institutos totalmente distintos um do outro, de aplicação independente, mesmo que caminhem juntos e com harmonia, ou não. Daí a importância de se bem raciocinar, bem pensar sobre cada instituto e verificar a diferença entre um e outro, porque a confusão leva a interpretações equivocadas, também a falta de entendimento por parte daquele que analisa e interpreta. Muito obrigado.